Hoje a gente está aqui com a Brisa Almeida, que é uma naturóloga, especialista em ervas e especialista também em spas de luxo. Oi, Brisa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui comigo para a gente trocar essa ideia. Assim, eu achei o seu podcast maravilhoso. Acho que a gente vai falar mais um pouquinho dele ao longo do nosso bate-papo. Mas, de qualquer forma, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, agradeço você, Aline, pelo convite. É um prazer poder falar de ervas, né? Tá no dia a dia, assim, de todo naturólogo, né? E nas experiências de spa também, né? Exatamente, assim, o que mais me encantou é que, assim, você tem tudo a ver com os spas, né? A sua experiência é dentro de spas de luxo, você consegue entender toda uma operação de spas e trazer as ervas que são super naturais e, às vezes, tem muito, assim, como né, a nossa flora é muito vasta, tem muitas que a gente nem conhece e que você conseguiu trazer, assim, né, na nossa conversa. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do trabalho que você consegue fazer com as ervas dentro dos spas. Eu acho que as ervas, elas complementam muito, né, a experiência, assim, porque depois da massagem, o complementar a experiência com um chazinho, e se esse chá, que tem princípios ativos, ele complementa o efeito terapêutico da massagem, a gente fecha com laço de fita a experiência do cliente, né, e do hóspede, se a gente fala de um spa em um hotel, né? Ou de mais daquele cliente que acabou de, ele vai complementar a experiência de relaxamento, né? Aquele quentinho durante a massagem, o metabolismo, né, dá uma baixinha, você fica um pouquinho mais de frio e aí complementa com um chá quentinho. Esse vai ser um momento de reorganização, né? Durante a massagem tudo foi mexido, tanto estrutura muscular quanto energética, né? E aí, com o chá quentinho, se organiza. Com aquele momento do chá, né? Todos esses copos que foram movimentados, eles assentam, né? E se encaixam para a pessoa sair melhor dali, né? Eu acho que o chá depois, tem muita gente que gosta de tomar o chá antes, mas eu acho que o chá depois é bacana porque a pessoa vai voltando gradualmente à nossa realidade louca e insana, né? Então, aquele momento que ela senta, coragem, né? Ao mesmo tempo que vai curtindo os efeitos da massagem, vai também falando, agora eu tenho que começar, qual é o meu próximo passo, para onde eu tenho que ir, né? Acho que é exatamente isso que você falou. O momento do chá pós-massagem é o complemento, a cereja do bolo numa massagem dentro de um conceito de spas. Mas aí eu te devolvo, porque não dá para ver nada, dá para ver mais ou menos só pela luminosidade aqui. Uhum. Mas hoje aqui no Rio de Janeiro está um dia maravilhoso de verão. Chá sempre gelado dentro do spa? Oh, desculpa, chá sempre quente dentro do spa? Então, a gente consegue o mesmo princípio ativo com chá gelado, E né? E aí dá para se criar junto com uma equipe de AIV, se a gente fala de um spa dentro de um hotel, né? Junto com, esqueci o nome de quem prepara os drinks, mas junto com, dá para fazer uma boa resenha ali, né? Do chá junto com uma bebida gostosa e os sabores, e a gente aproveita o princípio ativo para complementar a massagem. e você, com a sua experiência dentro de spas e de chás e ervas, qual é o chá que faz mais sucesso? Então, camomila, eu acho que é o mais comum, porque todo mundo sabe que relaxa, né? Então, se eu quero escolher uma massagem relaxante, a camomila, nossa, a camomila. Um chá, assim, que eu percebia que muitos estrangeiros chegavam buscando, mas você tem capim-limão? Né? Você tem lemongrass? Você tem lemongrass? Porque eu não sei quanto que é a oferta de capim-limão lá fora, mas alguns chegavam contando, bem, com a minha última vez que eu vim ao Brasil, eu tomei o chá de lemongrass, eu tomei o chá de capim-limão, e é um sabor muito Marcante, né? marcante, né? Tem gente até que não gosta de tão marcante que é, mas ele tem sim, até para o equilíbrio do estresse, né? Que é mais de quem busca serviço de spa. Então, ele dá um quem down, assim, bem gostosinho. Menta, eu acho que combina muito, né? Um chá de menta com
teve um dos espaços que eu trabalhei que a gente criou o Mojito Tea. O chá gelado, né? Com o chá gelado com hortelã-pimenta, o chá Aquela assim, mesmo, calma aí na que eu vou folha. pegar a receita. Pode Vai, falar, vai, amiga. vai! Com alecrim. E essas ervas vinham de uma fazenda que produzia orgânicos, né? Virou um mojito tea, com água com gás. Gelada com água com gás. E até para a dinâmica do spa, a recepcionista, quando chegava, já fazia o chá quente. Enquanto ela abria o computador, depois de 5 minutinhos, ela fazia um bem concentrado. Depois colocava na garrafa térmica com gelo e água com gás. Na finalização, sim, a gente servia numa tacinha, não tem uma tacinha aqui para te mostrar, mais elegante, sabe? Não era nem na xícara, nem num copo de, enfim. Era ali com 2 folhinhas de virar, parecia um mojito, isso para depois da massagem, porque era um spa na praia similar ao Rio de Janeiro, né? Um Exatamente. outro que foi super interessante, e aí nessa pegada de ervas, e que também combina com o Rio de Janeiro, porque foi no mesmo spa, foi o Pink Lemonade Tea. E Ele aí, faz muito sucesso, deve ter feito muito sucesso, principalmente com os estrangeiros, porque Pink Lemonade lá fora, nos Estados Unidos, então, se encontra igual água. eles adoraram, assim. Era também na mesma tacinha, era hibisco e limão. E capim-limão. Super simples, tem em qualquer lugar. Limão, capim-limão você encontra em qualquer lugar. O hibisco é super diurético. O capim-limão também é diurético, né? E o limão dava, então a gente colocava uma rodela de limão na hora, assim. Então, o próprio hibisco, ele tem um azedinho gostoso e fica lindo, né? Fica rosa. Ele fica rosa, ele já tem uma cor bonita, né? Então, assim, você complementa, assim, com o visual, né? Dentro do conceito de spa, que a gente estimula os 5 sentidos, um chá desse você tem o visual, que ele é lindo, você tem o paladar, que ele é gostoso, ele é cítrico, ele é geladinho, refrescante, né? É. Aí, quando você pega, né, tem todo um toque que você senta, você leva a pessoa para continuar ouvindo aquela música mais relaxante, enfim. Então, é quase uma experiência de spa completa, a degustação do chá pós-massagem, né? Isso, complementa bastante mesmo, né? Porque ali, depois da massagem, antes de entrar na loucura da vida normal, né? Antes de voltar para essa loucura, tem esse assentamento e aí tem um momento de presença, né? O ritual de. Para voltar com presença para a loucura. Porque a vida vai continuar ali, ó, tarará, 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 mas com o ritmo interno e com o centramento que depois dos tratamentos, né, seja o tratamento que for, volta em um estado diferente, né? Mas aí, o que eu acho mais bacana é que a gente fala ervas, 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 a gente já está aqui, a gente só falou de chás e bebidas geladas. Mas Aham. dentro de um spa, você acha que ervas só servem para isso? Então, Ah, achou que a gente só ia muito, falar de bebida, né? Não. dá muito pano para manga, né? Pra gente, porque quando a gente cria um escalda-pés, por exemplo, né? Para deixar aquele escalda-pés lindo e a gente preparava um com alecrim e rosas. Ficava lindo e muito feminino, né? Porque quando a gente toma o chá depois da massagem, né? Esse corpo, a gente já está sob o efeito terapêutico da massagem. Quando a gente toma o chá, o efeito terapêutico do chá específico, né? E quando a gente faz o escalda-pés, né, essa água morninha nas ervas, o princípio ativo vai para essa água, mas é no pé. E aí o que acontece tem um efeito, e aí nem todo mundo gosta de ouvir sobre esse efeito mais energético das plantas. E que aí entram os banhos, né? E entram os banhos, mas quando a gente faz um escalda-pés, o escalda-pés ele pode ser feito só com água. Água quente, eu já trabalho essa circulação.
que se concentra lá embaixo. Se eu estava com a cabeça quente, eu fico com a cabeça fresca, porque a circulação desceu, ela se concentrou lá embaixo. Eu falo de escalda-pés quente. Mas quando eu coloco as ervas, tem o efeito terapêutico dela, né? E quando eu coloco rosas, por exemplo, alecrim rosas, que é um tônico, o alecrim é um tônico, e as rosas, que é muito feminina, e aí eu coloco uma folhinha, uma florzinha só do hibisco e fica rosa, é muito feminino, né? Trabalha muito uma energia feminina, né? E quando a gente recebia gestantes, e aí não dava para fazer muita coisa com a gestante nos 3 primeiros meses, né? Mão, com gestante, até a 12ª semana não dá para fazer nada. Eu, pelo menos nos spas, sou bem categórica, eu não atendo real. Porque eu não sei o histórico daquela cliente, né? Pelo menos em spa de hotel, a gente acaba que a gente não consegue ter aquela proximidade com a cliente que a gente tem, de repente, num spa de academia, num spa de condomínio, que você vê com mais frequência. No hotel, a pessoa está hospedada naquele momento, vai embora e a gente não sabe mais. Então, do mesmo jeito que eu não sei a história antecedente dela, então, antes de 3 meses eu não atendo. E, ao mesmo tempo que depois que completa, entra no segundo trimestre, a gente fica naquela assim, né? O que a gente pode fazer e não pode? Então, essa ideia do escalda-pés rosa feminino é incrível, porque já tem uma restrição à gestação, né? E quando a gente coloca uma coisa tão bonita, tão delicada para gestante, eu acho que pode ser, assim, acho que a sua experiência está dizendo que foi incrível, né? Ai, era uma acolhida, né? E quando eu falo desse spa específico, todos os hóspedes tinham 15 minutos de cortesia. E aí, quando ela chegava lá, e era um shiatsu, né? E não pode de jeito nenhum. E aí a gente causava uma frustração, mas aí a gente presenteava com esse calda-pés para dar um calorzinho na alma dela. Porque naquele momento ali, todo sensível de transformação da mulher, né? No iniciozinho da gestação, ela ter uma negativa era muito sensível e a gente presentear com a escalda-pés, a gente conseguia contornar Eu, a dentro dessa situação. linha de gestantes, eu tento sempre colocar um day spa, alguma coisa diretamente para a gestante para facilitar, do que ela ler tudo e falar, posso fazer isso? A gente fala, Não dá. Tem que ter, né? A gente precisa pensar nelas. A gente precisa pensar nelas. O que pode é isso aqui. Mas eu quero. Ah, não tem faz o seu desculpa. nome aqui, olha, tá gestante. É para você. É o que é seguro fazer, né? É que vai ter É por isso, não é segurança. porque a gente. É por segurança mesmo, porque é um período de Segurança. muita transformação hormonal, física, enfim. E aí precisa mesmo ter esse cuidado. Assim, tem muita gestante às vezes que não entende, mas eu tô ótima, eu sei, é para te deixar melhor ainda. Mas é só isso. E pronto, né? A gente vai assim, só ali na drenagem, ou ali na relaxante e ponto. Olha que escalda-pés lindo! Mas não, brincadeiras à parte, eu adorei muito essa ideia de serviços que a gente possa complementar a experiência da gestante de forma acolhedora, que não cause prejuízo. Assim. Eu sei que massagem tem poucas contraindicações, mas a gestante é pelo período dela. Então, um escalda-pés é uma ótima ideia. Um chá depois, né? Você Até faz o os escalda-pés. chás, né? Tipo, o chá de canela ele é abortivo. Não, sim. Então Essa era. a gente tem que pensar, né? Assim, tem que ser muito criterioso mesmo do que pode usar. O gengibre já tem alguns artigos científicos comprovando que, inclusive para o enjoo, o gengibre pode ser usado para gestante, pela gestante com segurança, né? Algumas, eu não sou mãe, mas eu tenho um sobrinho, é minha irmã, quando ficou, né, quando ela estava gestante, eu fui para pesquisar os chás, assim, nunca tinha sido meu público de atendimento, né? E aí ela falou assim, a nutricionista falou que eu não posso nenhum. Então deixa com a nutricionista. Deixa com ela. E depois eu fui pesquisando, né? O gengibre se pode utilizar, a camomila se pode utilizar, a erva doce se pode utilizar, inclusive para estimular a produção de leite, né? Então, tem alguns com segurança. Acho que a Veleda tem o chá daquele chá da mamãe, não é? Isso, ele é para depois, né? E aí, a minha próxima pergunta seria: existe alguma contraindicação, algum chá que é mais contraindicado? Olha, esse aí não é legal usar pra, dentro de um spa onde a gente tem
uma circulação de pessoas que a gente não conhece tanto, ou esse tem uma ação mais... tipo a canela para gestante. A canela para gestante. Mas existe alguma outra erva que você fala, essa não é legal porque a gente não sabe exatamente, enfim. É que assim, eu peço mil desculpas, porque eu tenho até medo de falar os nomes, para, tipo, mulungu eu sei que é ótimo, que está super na moda, que está todo mundo usando. Tem a camomila, lavanda, erva cidreira, que são as mais conhecidas, mas tem alguma que, sei lá, você acha que fala, essa não é legal usar porque é muito estimulante ou porque pode dar uma contraindicação, enfim. Não sei. Então, quando a gente fala das ervas, né? Muita gente acha, assim, na cultura popular, ervas não faz mal, mas tem princípio ativo, ou seja, é medicamento, natural, mas é medicamento. Então, precisa sim ser trabalhado com segurança, não é ervas faz bem para todo mundo. Não é assim que se trabalha, né? Então, realmente precisa conhecer e conhecer as contraindicações, porque todas elas têm um grau de toxicidade. Então, é importante, inclusive, saber a proporção que se pode utilizar. Quando a gente fala do mulungu, né, eu fiz a escolha de criar blends com mulungu e valeriana, mas a gente precisa ter uma atenção com essas duas, mas porque eu sabia que a gente fazia uma anamnese muito criteriosa ali, né? E não era uma anamnese que o próprio cliente escrevia que podia omitir alguma informação. Era uma anamnese que a gente fazia, a própria recepcionista fazia olho no olho ali para conhecer o estado dele e para trabalhar tanto com o lungu quanto com a valeriana, a pessoa não pode, assim, são duas plantas que trazem um estado de relaxamento maravilhoso, mas é preciso ter cuidado. Se a pessoa estiver tomando ansiolítico ou antidepressivo, a gente trocava imediatamente pelo capim-limão ou pela camomila. Ali, ó. Sim, vai relaxar, é ansiolítico. A camomila, inclusive, ela é antidepressiva, mas eu não vou causar nenhum conflito, né? Mas eu só podia trabalhar com essas duas dentro de um spa em um hotel, por exemplo, porque era feito antes de todo o tratamento, antes de todo o tratamento mesmo, era feita a anamnese. Então, agia com segurança ali, né? Essas são, mas entre o universo, assim, dentro do universo de plantas, de fitoterapia, tem muitas que são perigosas, né? Que, assim, nossa, tem ela é uma buchinha, sabe bucha vegetal que a gente toma banho? Ela é uma buchinha, ela é excelente para rinite e sinusite, por exemplo. Mas ela não pode ser ingerida nunca. Ela é boa para rinite e sinusite se a gente faz vaporização. Eu Mas conheço. ingerir não pode. Tipo, teve uma época que o Comfrey ficou, ele é excelente para questões de pele, excelente para eczemas. Ele é excelente, ele tem um poder, vários princípios ativos, ele tem um poder terapêutico excelente, porém, ele é muito tóxico para ingerir. E dentro da cultura popular, o Comfrey ficou famoso, mas ele não pode ser ingerido. Então, quando a gente fala de fitoterapia, quando a gente fala de plantas medicinais, quando a gente fala de chá, chá é remédio. Tem muito na cultura popular, mas chá é remédio, né? Até dentro dos spas, por exemplo, o escolher a camomila vai complementar a massagem relaxante, né? O capim-limão vai complementar a massagem relaxante. A menta, talvez, o hortelã-pimenta complementa a deep tissue, a desportiva, né? Porque vai ter a ver com aquele perfil. Alguns falavam assim, eu lembro que Mais alguns falavam... anti-inflamatório, mais... Exato. É. Alguns falavam, eu não quero ficar apagada. Tipo, não me anestesia. E Normalmente quem faz a DIP não gosta de ficar exato, relaxado. não gosta desse estado, né? Gosta de uma pauleira, uma modeladora, uma deep tissue, uma desportiva, me dá um tônus. E aí o alecrim com a menta, o mojito tea, vai complementar muito bem. Muito legal. E dentro assim, você fez a formação em naturologia, né? O que já é bem excêntrico. Como você foi parar dentro dos mundos espirituais? Você já fez pensando ou foi uma coisa muito ao acaso? Eu conheci de ervas, me chamaram para fazer um blend, e aí entrei no mundo dos spas, ou não? Você também... Enfim, conta um pouco de como você entrou nesse universo de spas e bem-estar.
eu já tinha, assim, trabalhado pontualmente em alguns spas em Belo Horizonte, eu sou mineira, mas eu fiz naturologia aplicada em Floripa, né? Então, assim, no carnaval, em um spa de retiros, e ali fiz alguns atendimentos, mas bem pontualmente. De repente, uma amiga vai trabalhar na Steiner, em spa em navio de cruzeiro. Ela sai, ela brisa, vai. Eu, como assim? Ela vai. E aí eu fui, me inscrevi, passei no processo seletivo, fui para Londres. Foi 1 mês e meio de treinamento, né, na academia da Steiner. E aí eles mandam. A Steiner é uma empresa maior na época, né? Hoje eu nem sei dizer com tanta propriedade assim, mas na época ela era a maior empresa de bem-estar do mundo, né? Porque ela tem a grande maioria, assim, com exceção da MSC, todos os outros navios têm espaço da Steiner. Né? Todas as linhas de cruzeiro, todas as outras linhas de cruzeiro têm espaço da Steiner. Então, todos os terapeutas vão para Londres, passam por essa academia, um treinamento de 15 dias, de até 2 meses, depende da complexidade, e por perfil eles enviam para navios específicos. Me enviaram para o navio espanhol. Né? Em Londres, assim, eu nunca tinha convivido com a cultura inglesa, já tinha morado fora, etc., mas não com inglês, né? Que é super elegante, etc. E eu me enviaram para um navio espanhol, que foi super bacana, porque eu podia brincar, é latino, né? Igual a gente. Então, eu podia brincar, podia contar sobre as massagens de uma forma muito bacana, assim. Ali, especificamente, a gente trabalhava com chás, com o ritual do chá, complementando a massagem. Depois eu saio, assim que eu saí do navio, aí eu abri um spa rosto no Rio, então continuei com a experiência, né, recebi as pessoas e tinha experiência de spa, e aí eu entrei na hotelaria de luxo, né, e aí eu entrei no Emiliano, por onde eu fiquei por 5 anos, assim, né, e aí eu pude criar blends, né, depois eu saio do Emiliano, vou para a Zaha Spa em Campinas, onde eu crio outros blends. No Spa do Praia da Grama, a gente criou o Mojito Tea e o Pink Lemonade Tea. Legal, Né? muito Então, legal. foi essa a minha trajetória dentro de spas. Né? Ali, primeiro na Steiner, nos spas de navio de cruzeiro, e depois dentro da hotelaria de luxo. Né? Muito legal. E aí, voltando agora para o nosso. A gente. Ervas dentro dos spas não se resumem só a chás gelados e escaldapés. Aonde mais a gente pode usar? Teve uma vez que foi super interessante. A gente já recebeu uma pessoa muito importante no... e a mordomia, Brisa, o que a gente pode criar? E aí, eu peguei um ramo de alecrim, assim, tem algo de alecrim, não, mentira, de eucalipto, e tem uns bem bonitos, né, com umas folhinhas redondas, a gente colocou no chuveiro. E a gente criou o ritual para a deusa, né? A gente pendurou no chuveiro, ficou bonito. Aí ficou, então, para ter aquele banho de alecrim, um banho de eucalipto, um banho de limpeza. Depois ela fazia uma esfoliação depois do banho, retirava ali mesmo, e com um óleo medicado, um óleo terapêutico depois. Né? Foi uma experiência criada para essa hóspede, super importante dentro enfim, né? Foi uma experiência muito feminina, dessa limpeza, dessa esfoliação, né? Essa esfoliação e uma automassagem, tudo ali com uma cartinha explicando. Eu adorei essa ideia, me conta mais. Então, assim, que você falou, eu já falei, vai vir banho, com certeza, vai vir massagem. Não, dá para a gente usar as ervas dentro do chuveiro, pendurando mesmo. Como é que funciona isso? Pendurando mesmo, pendurando mesmo. Tem gente que faz em casa, você pode pegar uma fraldinha, coloca algumas ervas e coloca no chuveiro, amarra lá em cima. Né? Quando a água quente cair, porque na água quente que é com calor, que a gente consegue tirar o princípio ativo da erva e aí ela cai na água, né? E aí você toma esse banho. Quando... Então, você toma esse banho e também, mas eu tinha galha. Não, a Inclusive, galha eu acho que dá um charme, mas sabe por que que eu tô pensando isso? Porque assim, a gente, né, a sua escola foi uma hotelaria de luxo, seja em cruzeiro, que provavelmente também era luxo,
seja nos hotéis que você trabalhou, que são todos 5 estrelas. Mas eu estou tentando trazer para uma realidade que pegue todo mundo, porque né, em casa você quer. Tem muita gente que tem o hábito de tomar banho com ervas e tal, mas aí não tem glamour, porque você ferve o panelão, termina o banho, vai na cuia e joga. Mas aí o que me veio à cabeça foi tentar transformar essa experiência sem glamour em spas que não têm uma banheira, em spas que não tem todo tipo de serviço que um spa de luxo tem, mas que possa trazer para a realidade do cliente, gente como a gente, vamos botar assim. Né? Então, essa ideia de botar numa fraldinha, de repente, sei lá, estou pensando aqui, num filó, será que funciona? Num saquinho de algodão cru? Então, Brisa, tudo isso que você está me falando, porque é bonito porque você teve uma escola de luxo, né? Um cruzeiro, seus hotéis de luxo. Como é que a gente pode trazer para gente como a gente, ou spas com menos estruturas que os spas em hotéis, podem usar as ervas num banho de chuveiro, mas de uma forma que seja mais fácil uma limpeza, que seja mais fácil sei lá, de prender. Será que funciona além de fraldinha, né? Que de repente não tem tanto glamour, porque em casa a gente vai jogar o panelão, né? Mas para um cliente a gente não pode fazer isso, mas além da fraldinha, que tipo de tecido será que a gente consegue fazer, colocar as ervas dentro, assim? Eu Algodão, trouxe, pode... eu trouxe aqui um exemplo, né? Um algodão cru com ervas, essas ervas são frescas, né? Eu tenho aqui hortelã e erva cidreira. Então, aqui a gente pode, algodão cru. algodão cru, sim, e eu posso deixar isso bonito se eu usar um barbante ou um fio de sisal e deixar ali rústico mais bonito, né? Então, tudo vai depender, assim, para eu deixar para fazer a experiência, eu preciso trabalhar também com a beleza, assim, né? Deixar Tem que ser encantador o visual também. eu tinha uma professora que falava, né? A beleza ela alimenta a alma. Então, né, causa aquele impacto gostoso. Nossa, isso. E quando a gente deixa bonito, é um carinho, né? Que o cliente vai receber. Nossa, isso foi feito para mim. Foi feito para mim. Então, aqui para o banho, né? Se a gente vai preparar, eu tenho um pedaço de algodão cru. E aqui no meio eu vou colocar as ervas para. Que de repente nem precisa ser desse tamanho todo, né? Pode ser, sei lá, 20 por 20, né? Faz uma trouxinha, será que funciona ou tem um tamanho mínimo? Depende, vai depender do tamanho e do formato do chuveiro, né? Então, imagina que a minha mão é um chuveiro, tá? E aqui eu abraço esse chuveiro. Se eu tiver só aquela pequenininha, né? Vou fazer como se tivesse aquela pequenininha. Vou deixar de uma forma bonita. Nesse caso aqui, as ervas estão aqui dentro, o chuveiro está aqui dentro e aqui eu amarro. A gente envolve o chuveiro Eu com... vou envolver o chuveiro aqui dentro com as ervas, né? Então, quando a água quente passar, a gente tinha um cliente que a gente tinha feito isso para ele, e aí ele, então, eu quero aquele banho de chá. Não deixa de ser, né? Como é que ele traduziu, né? E era um que era um hóspede que a gente recebia com frequência, e a gente já sabia que ele gostava, então a gente preparava isso para ele. Mas, enfim, né? E as experiências devem serem criadas de acordo com a necessidade, com o perfil de cada um. Não, e eu já estou indo mais longe, porque assim, eu tenho uma restrição, por exemplo, nos hotéis, que a minha banheira é com jacuzzi. E aí uma das orientações da própria jacuzzi é que não coloque ervas, porque elas danificam os jatos, né? Se entrar lá, trava, enfim, uma série de sinãos. Esse buquezinho mergulhado dentro da banheira funciona? Funciona, né? Funciona. E ele sempre feito com um lacinho de fita aqui, ou com um lacinho de barbante, ou de sisal, bonitinho, fica um charme na banheira, né? Olha. Ou a gente pode fazer um maior, se for uma banheira grande, né? Para fazer essa infusão, porque isso é uma infusão. Eu coloco ali, não, esse aqui eu peguei um grande para simular um chuveiro, mas seria um menor, né? E tem alguns, e aí pode ser de filó, porque ainda dá para se ver as ervas, né? E se eu coloco calêndula, que fica amarelinha, com um pouquinho de lavanda depois, fica uma camadinha de calêndula amarela,
com uma camada violeta depois, né? Então, tudo isso a gente vai pensando e criando para causar esse encantamento, né? Não, e serve também para, assim, tem muita gente que gosta de dar, por exemplo, banho de camomila em criança, mas às vezes faz uma sujeira, né? Porque a gente está acostumada sem glamour em casa, você abre o saquinho, joga a camomila na água e depois você fala, ai, não quero mais isso não, porque dá um trabalho de limpar. Ah, Não depois. precisa tirar nem do sachê, né? Você pode botar no sachê, não precisa soltar as ervas. É maravilhoso. E maravilhosa essa dica. Uhum. Gente, e isso, aquela que já fica viajando, mas para quem está ouvindo a gente, isso é uma ótima ideia para você. Promoção de Dia das Mães. O que, que eu posso fazer sem mexer muito no nosso menu, sem, sabe, sem adicionar mais custos, não? Você pode criar um ritual com um escaldapés, com um blend de chás, de ervas, na verdade. Você pode criar um banho, você presenteia a pessoa com uma massagem, ela ganha um buquezinho, né? Um sachê desse para tomar o banho em casa. Olha isso, que lindo, que charme. Simples e um custo-benefício maravilhoso, porque a gente só precisa juntar, né, o conhecimento das ervas para criar essa experiência e que é um toque, deixando lindo, é um toque encantador. Vai dentro de uma caixinha que, assim, eu costumo muito defender que, assim, essas épocas de comerciais, essas datas comerciais, eu costumo dizer que não é uma data para a gente jogar o nosso preço lá embaixo. É uma data para a gente manter ou criar experiências diferentes, né? Serviços diferentes para você botar um outro preço, né? Uhum. Então, adicionar esse tipo de serviço, como os escaldapés ou como presentear um banho, é uma ótima forma de você manter o seu preço. Você criou um serviço fora do seu menu que você consegue precificar diferente, sem precisar, olha, promoção 10% de desconto, leve dois e pague um e tal, que eu, assim, não, eu acho que essas promoções são importantes para você se mostrar para o mercado, mas nessas datas onde o público em geral já está predisposto a gastar, você não precisa botar barato, você não precisa jogar seu preço lá embaixo para você vender. Você precisa ter criatividade para você criar um serviço diferenciado e atrair as pessoas para que comprem o seu produto, né? Quando você fala disso, né, Aline, você fala de a gente levar valor para essa experiência, agregar Exatamente. valor para essa experiência, né? Que é criar, isso que você disse, né? De criar um tratamento exclusivo com um mimo, né? Isso vale muito mais. Isso foi feito, foi pensado para aquela pessoa, para aquela data, para aquela experiência, né? Assim, aí a gente pode criar para a mãe, né? Porque tem vários perfis de mães. Aí você vai botar a mãe que é mais estressada, a mãe que é mais zen, isso aqui. Aí você tem vale presente para mãe zen, vale presente para mãe estressada, assim, brincando com os tipos de mãe. Olha aí. A mãe aqui, ó, uma mãe soltando parafuso, isso aqui não é para mim. Filha, já achei meu presente. Aí pega lá, olha, tá aqui, eu quero isso, eu Aqui, quero isso. ó. Não só para mãe, aí vai mesmo, aí a gente vai para o Dia dos Namorados. Aí você faz um blend de escaldapés com ervas afrodisíacas. Aí, E aí o mulungu entra como uma erva afrodisíaca. olha, fale mais. Maravilhosa. A gente tinha o blend de mulungu com rosas, né? Era, assim, batata, era o couro. E aí, então, esse lance de agregar valor é maravilhoso. Mas aí eu te pergunto: a gente consegue colocar ervas em massagens de alguma forma? A medicina Ayurveda ensina. Que aí a gente tem pindas. Lindas. Tanto, assim, faz tanto parte da medicina Ayurveda, isso na Índia, né? E na Tailândia também, né? Na Tailândia chamam de Thai poultice. O que que tem aqui dentro? Pode ser feito com aveia e ervas. Esse foi feito com tecido de algodão, né? Então, com essa a gente consegue, faz uma esfoliação, a gente coloca na água quente, lembrando que as ervas são ativadas pelo calor, né? Eu mergulho essa trouxinha no óleo quente, essas ervas vão ser ativadas e eu massageio a pele com ela. Quando eu massageio a pele com ela, o próprio algodão causa um atrito, então eu abro os poros e essa pele absorve tanto o óleo
quanto os princípios ativos das ervas, né? Então, tem uma massagem super relaxante, que é muito mais terapêutica do que uma massagem feita somente com as mãos ou só com os olhos, inclusive. Que não Né? na verdade, é uma aromaterapia de forma diferente. Que você não vai ter exatamente o aroma, mas você vai ter o poder das ervas. Não? Falei besteira. Porque o aroma a gente usa o óleo, né? Aqui nesse é como se quando a gente coloca. É porque o óleo essencial ele é diferente. Então, eu estou usando o princípio ativo das ervas, que são ativadas com óleo quente. Mas aqui eu não tenho óleo essencial. Tá, isso, olha só, o ponto que as ervas são ativadas é legal a gente conversar um pouquinho, porque assim, quando você fala óleo quente, só para a gente falar, gente, não é temperatura de fritar batata, não, né? Maravilhoso! Que calor é esse que ativa as ervas? Só para não, enfim, que a minha dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, porque fala óleo quente, eu vou ferver um pouquinho de óleo aqui, vou enfiar uma pina e vou passar no meu cliente. Não, gente, não é para você escalpelar o cliente, né? É um óleo aquecido em temperatura que a gente consiga manusear. Exato. Já é suficiente. E uma temperatura confortável para a nossa pele, né? É igual quando a gente fala da massagem com pedras quentes. Ela não pode nos queimar. Senão a gente vai causar uma queimadura de terceiro grau ali, ou na mão da terapeuta, né? É uma temperatura que seja agradável. Igual a água para o banho do bebê, água quente para o banho do bebê. Né? O óleo também segue um pouco essa medida, né? Ela precisa ser confortável. Então, eu mergulho o óleo a pinga, né? No óleo quentinho, numa cuia com óleo aquecido, mergulho e uso no cliente. Né? Mas o lance dessa temperatura é muito bom. De pensar nessa temperatura é super importante. Não, é porque, né, você fala óleo aquecido, eu preciso, porque quando a gente vai fazer o chá, a gente ferve a água Uhum. e coloca, então, né, e coloca as ervas ali para fazer a infusão. Se Isso. você pensar, se eu fervo a água, eu tenho que ferver o óleo, mas não é. Não é, exato. É. Porque são mecanismos diferentes, né? Ali para a água a gente vai beber, essa água vai esfriar, esse chá vai esfriar para estar numa temperatura confortável para beber, né? E aí, já pegando nisso também, que pode ser uma dúvida para todo mundo, qual é a diferença? Eu fervo a água primeiro e coloco as ervas, ou eu faço tudo junto? Coloco as ervas, a água e fervo tudo junto? Super importante a gente falar sobre o tipo de chás, né? Assim, que se eu vou fazer um chá de canela, gengibre, cravo, eu preciso ferver. Aí não Todos é um eles. chá em infusão, exato, porque isso é durinho, né? Então, para eu tirar, e aí é um chá feito, preparado com decocção, pela fervura, porque e com o tempo ali naquela fervura, eu vou extrair da canela o princípio ativo dela. Então, eu consigo, inclusive, tratar cólica menstrual com chá de canela, 3 xícaras por dia durante um mês. No mês seguinte, a cólica menstrual já vai estar em outro, sabe, em outro patamar, assim, a pessoa vai viver o ciclo dela com muito mais harmonia, né? Mas se a gente fala da camomila, né, flor e folha, eu não posso ferver. Eu Hum. fervo, eu eu mato o princípio ativo, porque ele é volátil. Então, o princípio ativo que tem nas ervas, né, elas são muito sensíveis. O princípio ativo que eu tenho nas ervas, eu consigo retirar colocando água quente. Então, eu fervo, desligo, coloco as ervas, né? Eu coloco essa água quente nessas ervas. E aí eu tenho aquele chá. E essa erva precisa ficar em infusão por 5 minutos, aí eu vou ter sabor, cheiro e cor. Maravilha. Né? Mas os durinhos, né, as cascas e raízes, eu fervo e preparo um chá em decocção. A infusão, folhas e flores. Aí eu não posso ferver, porque se eu ferver, eu perco o princípio ativo, né? Porque os princípios ativos que tem aqui, eles são voláteis, igual álcool, ele evapora. Mas dentro na água, eu consigo aproveitar no chá. E aí eu te pergunto, eu posso usar as ervas diretamente na pele? Se eu quiser, de repente, criar uma esfoliação natural com, de repente, pegar um pouco de sal grosso com um alecrim ou uma camomila,
que seja, eu posso passar direto elas na pele, eu posso usar, de repente, numa massagem, porque eu sei que, por exemplo, na massagem ayurvédica, alguns tipos, né, eu sei que na medicina ayurveda, alguns tipos de massagem usam, por exemplo, o pó do babaçu. Existe algum, assim, eu consigo, sem ser pó, fazer misturar na massagem, ou não? Não é legal pegar a própria folha ou a flor e passar na pele? É melhor, de repente, bater, virar um pó, peneirar, enfim, fazer. Não sei, enfim, é uma dúvida. Qual seria uma contraindicação para não manchar a pele? A minha dúvida é mais assim: existe uma contraindicação de manchar a pele, deixar alguma irritação, alguma coisa ou não? Várias, depende. A calêndula, por exemplo, que é linda, e quando a gente fala ali de colocar no banho, a calêndula, quando ela entra e ela é amarela, né? Ela é linda, então o banho fica lindo com ela. Mas se ela entra em contato com a pele, ela pode dar alguma irritação. Então, você imaginou para a experiência do banho isso se ela entra em contato. Então, tem algumas contraindicações, sim. A pele, algumas ervas você não pode encostar, né? Então, quando a gente pensa no mundo das plantas, precisa conhecer para utilizar da melhor forma, porque a gente corre alguns riscos, né? Mas se eu uso a calêndula dentro daquela trouxinha no banho, eu não vou ter contato direto. Aí você pega só os princípios ativos. Exato. Mas para massagem, eu acho que o melhor seria o pozinho e de algumas específicas, né? Você falou da medicina Ayurveda, que trabalha com o pó do babaçu. Eles também trabalham, tem uma massagem que é afrodisíaca com gengibre. E teve uma época que a gente criou um ritual da noiva, né? Com essa massagem de gengibre, que dá tanto uma confiança ali, tá todas as noivas têm um frio na barriga, o medo de alguém fugir e voltar, de alguém desistir no meio do caminho ou a ponto. Então, né, para trazer essa confiança, essa segurança e um fogo também, né? E era essa. Que é uma, assim, só falando dessa utilidade, né? Que pode se criar algo para a experiência daquele cliente específico, né? Maravilha. Não, por que eu pergunto isso? Porque às vezes eles falam, eu adoro chá, então vou criar, já tive uma ideia aqui, vou fazer uma massagem e vou inventar que eu vou fazer massagem com camomila. Não, gente, ervas a gente não aplica diretamente na pele. A gente pode fazer banho, pode fazer escalda-pés, pode usar através das pindas, mas não pegar a folha e passar exatamente na pele, né? Tem uma ação, assim, tem um modo de uso da fitoterapia que são as compressas, né? Uma compressa para quem tem eczema, por exemplo. Uma compressa com camomila, ela é ótima, é maravilhosa. Né? A gente tem um Compressa também, mas você pega uma gaze, um algodão e faz a compressa, não pega a camomila direto, né? É pode importante. até ser. A camomila seria segura, trabalhar dessa forma, né? Com outras, nem tanto. Ah, Então, realmente precisa conhecer qual é o princípio ativo, para quê, e conhecer as contraindicações, né? é bem assim, ervas para que te quero, né? Você é o seu podcast, né? Que É o meu você podcast. fala muito, olha, gente, usa sim, mas tome cuidado, faz a decocção, faz a infusão. Você é muito didática lá no seu podcast. Conta um pouquinho dessa ideia, por que você criou esse podcast? Da onde saiu isso? Porque eu adoro falar de plantas, né? Adoro criar experiências com plantas. Né? Porque ele tem um universo muito poderoso, assim, né? Quando a gente traz para o universo do spa, ali eu também conto algumas histórias de spas, né? Mas porque tem um uso popular, né? Que quando eu falo do que pode e não pode usar, porque um tanto pensando em como as pessoas precisam ter mais conhecimento sobre isso, né? É porque a gente, né, o Brasil é tão rico, a gente tem, né, tanta folha, tanta flor para a gente trabalhar e a gente às vezes não conhece, e é o que a gente acabou de falar, né? A gente pode agregar muito valor nas experiências do nosso cliente com coisas muito simples. Sim, tipo, né, quando a gente fala do capim-limão, também não é bom para gestante, né? Não teria tanto risco, mas enfim.
Tem algumas pesquisas que não seria bom, então é importante a gente. É só um chazinho, é o chazinho da avó, mas não é bom para todo mundo, né? Então, disseminar esse, para a gente poder usar com segurança mesmo, né? Trazer um outro tom, eu acho, para a utilização das ervas, né? Porque sim, a fitoterapia ela é remédio, né? Mas precisa conhecer, precisa saber, e não é para todo mundo, e não é de forma discriminatória, assim, né? Porque tem uma toxicidade e a gente precisa cuidar disso, né? Tem o que pode ser ingerido, tem a forma correta de usar. Então, quando vem, né, ervas para que te quero, é essa vontade mesmo, assim, né? Em todos Compartilhar, os casos, o quê? compartilhar o conhecimento. É Exato, que né? nem aqui, eu acho que o mercado de spas e de wellness tem tanto para falar, e aí tem tanta gente legal como você que pode compartilhar, e aí a ideia do Podspy foi exatamente isso, eu queria dar voz para esse tipo de conhecimento, que pode enriquecer a experiência do cliente, que pode enriquecer a carreira profissional de todo mundo, né? Muito obrigada pelo convite. Muito Ah, eu que gostoso agradeço, eu estou muito falar. feliz. Olha, eu acho que assim, dá para a gente fazer um outro podcast para falar de várias outras ervas, assim, fazer menus de chá, tem muita ideia legal. Eu acho que a gente não vai parar por aqui, viu, Brisa? Tem muita coisa legal. Eu agradeço demais a sua participação. Muito obrigada. E é isso, gente. Hoje a gente recebeu a Brisa Almeida, que é naturóloga, especialista em ervas, dentro desse conhecimento de fitoterapia, voltado para massagem, para experiências de spas, de chás, de escaldapés, tudo isso. Esse foi mais um Pod Spa, o seu podcast de wellness e tudo sobre spa.